Olá, camaradas! Sejam bem-vindos à Rússia Demais. Hoje vamos fazer o finalmente Rússia Demais Responde. E eu coletei algumas perguntas do canal do Kaique, algumas perguntas que me fizeram offline e algumas perguntas que fizeram no canal e vamos ver se eu consigo responder todas. Eu coloquei todas numa lista. Não preparei nenhum texto exatamente para cada pergunta, fiz algumas pesquisas, é claro, para as perguntas mais técnicas, mas no geral eu vou responder sem ensaios. Primeira pergunta é do João Gabriel, que pergunta: o que você acha do Putin? Bem, eu acho que o Putin tem muita paciência. Só. Não tenho ainda uma opinião formada sobre o Putin. Acho que ele é um cara muito paciente. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço já teria explodido o mundo. E aí teve uma pergunta de uma pessoa no canal do Kaique, que chama The Let Language Come. 90% da minha dieta são frutas, legumes e verduras. E agora? Isso é porque eu falei que algumas frutas e verduras aqui são caras, mas nem tudo é tão caro. Você encontra um monte de coisa barata, principalmente relacionada à batata. Aqui é a terra da batata, onde eu preciso fazer o vídeo da batata. Você tem vários legumes, várias verduras. É óbvio que você não tem a mesma variedade de frutas e legumes que a gente tem no Brasil. Algumas coisas que são mais tropicais vão ser mais caras, mas você tem bastante opção aqui. Eu tenho uma aluna que ela é vegetariana e ela falou que é mais fácil você ser vegetariano aqui na Rússia do que você ser carnívoro. O Marcos pergunta: na Rússia não existe preconceito? Não existe um lugar que não exista preconceito. Então, a Rússia não é exceção. Você tem lugares que tem preconceito, tanto para negros quanto para homossexuais, e a Rússia não é diferente. A questão é que aqui as pessoas andam mais preocupadas com a vida delas do que a vida dos outros. Então, na rua é muito difícil alguém mexer com outra pessoa. Tem muitas pessoas que vêm da África para cá. E muitas pessoas que eu vejo na rua estão distribuindo panfletos de restaurantes. E panfleto não, nossa, não é panfleto, é folheto. Desculpa a publicidade. Folheto. E várias vezes eu vejo criancinha pedindo para tirar foto com eles, porque é diferente para os russos, né? E eles acham isso legal. O Wesley: como é conquistar uma mulher russa? Como uma mulher normal, eu acho. Porque todas as pessoas procuram a mesma coisa. As pessoas procuram um companheiro legal, alguma pessoa que vai estar com ela o tempo inteiro, alguém que você pode contar e alguém que seja legal com ela. Mas, na minha humilde visão, eu acho que foi uma das coisas mais malucas e deliciosas que eu fiz na minha vida. Muito bom. Uma coisa que é interessante da mulher russa é que muitas coisas que as mulheres ocidentais conquistaram no último século, né? As russas, elas praticamente já faziam, elas já lutavam em guerras, elas já votavam, elas já pilotavam tanque, já eram trabalhadoras. Então essa distribuição entre homem e mulher já é antiga na Rússia. Então aparentemente as mulheres elas lutam menos
ah, pelo espaço delas, e elas lutam mais pela felicidade delas. As russas, elas querem viver só. Tipo, viver a vida e curtir o máximo que elas podem. É uma coisa muito legal das russas. O Acácio. Gostaria de saber os meios para aprender russo, aplicativos, livros, métodos, cultura, etc. E é possível morar na Rússia somente com inglês fluente? Indo pela última pergunta primeiro. Não. Só se você for estudante. Se você tiver só inglês fluente, você consegue morar aqui se você for uma pessoa muito famosa ou se você tiver um cargo muito, muito, muito bem pago. Por exemplo, a Rússia tem uma regra de que se você ganha mais de US$ 7.000, você não é obrigado a ter proficiência em russo, porque você é uma pessoa extremamente necessária na empresa, então eles não querem saber se você fala russo ou não. Então, em geral, não, mas existem as exceções. De cursos, no Brasil existe o Clube Eslavo, onde eu comecei a aprender russo lá. Eu fiz algumas aulas lá. Depois eu comecei a conversar com a minha esposa e pesquisar material na internet. Tem um aplicativo no celular que chama Russo Fun Easy Learn e tem um livro que chama Russian for Dummies. Essa série For Dummies eu acho muito legal e eles têm bastante materiais completos. E aqui na Rússia você tem esse Ruski Season. Esse livro é muito bom, só que de todos esses métodos, eles são métodos para estrangeiros. E métodos para estrangeiros, eles não são exatamente a forma com que os russos aprendem. E isso é bastante confuso no começo. Eles têm tipo forma 1, forma 2, forma 3, forma 4, forma 5, forma 6, e isso não faz o menor sentido em termos de tempo. E é muito confuso para a gente que é brasileiro. Basicamente, o russo ele funciona em cima do substantivo e o Brasil funciona, o português, né, funciona em cima do verbo. Então, vai ser bem confuso esse comecinho. O Alexandre gostaria de saber qual era a sua profissão no Brasil. Ele fez várias perguntas, eu vou fazer uma por uma. Eu sou formado em publicidade e eu trabalhei com marketing e publicidade bastante tempo, em várias áreas do marketing, na verdade. A minha última profissão foi assistente de produtos. Não, aí ele pergunta aqui, caso atue na mesma área na Rússia, como foi seu processo para conseguir se inserir no mercado de trabalho? Não trabalho na mesma área, aqui eu estou trabalhando como professor de português. Eu cheguei a ser sondado por uma empresa na Rússia, que eu trabalhava em parceria no Brasil, mas na época meu russo não era tão bom e ele ainda não está no nível que eu considero bom. E por causa disso acabou não rolando um contato mais profundo com eles. Foi necessário se especializar novamente? Para mim, não. No meu caso, só o diploma era suficiente, diploma de publicidade ou formação em marketing. Teve que passar por algum exame de proficiência na língua russa? Sim, para você trabalhar aqui, você precisa de um visto de permanência, e para o visto de permanência você precisa de um exame de proficiência, que é básico, mas você precisa. O problema é que esse visto, que chama RVP, que é o primeiro visto que você consegue aqui, você obrigatoriamente precisa trabalhar onde você está registrado. Então, se você tiver registrado numa cidade do interior, tipo Piraporinha do Norte da Rússia, você não pode trabalhar em Moscou. E isso é muito ruim, porque
nesse primeiro visto, a preferência de qualquer trabalho vai ser para o russo. Então, quando eles têm uma vaga, se você é uma pessoa que tem o RVP, se você não é uma pessoa que tem uma excelência muito boa, você tem que provar que você é melhor que os russos para conseguir a vaga. Porque eles vão pesquisar e a prioridade é dar prioridade para quem é russo ou residente na Rússia já há bastante tempo. Patrícia, sobre as vagas de emprego na Rússia. Se é fácil de contratar um eletricista de manutenção para atuação em indústria, prédio ou propriedades privadas. Propriedades privadas, existe tipo um mercado livre, não sei se é um mercado livre, que é algum sistema com que você contrata um serviço de alguém. E aí essa pessoa vai ganhando pontos conforme faz o serviço, conforme atende, se o serviço é bom e etc. Então você tem vários serviços de manutenção para as residências. A manutenção dos prédios, a maioria dos prédios na Rússia são administrados pelo poder público. Então, se você vai trabalhar como manutenção de edifícios, o edifício em si, você precisa ser um contratado do governo. E para ser um contratado do governo, você precisa do russo. Não é exatamente difícil você ser contratado como eletricista de manutenção, porque a profissão de eletricista ela não paga tão bem quanto algumas outras profissões. Então o russo geralmente ele não se preocupa exatamente com a profissão dele, ele se preocupa em ganhar dinheiro. Então, por exemplo, você tem eletricistas que trabalham no metrô. O eletricista que trabalha no metrô, se eu não me engano, ele ganha mais ou menos 47 mil rublos, 47 a 50 mil rublos, e o cara que dirige, que pilota o trem no metrô, ele chega a ganhar 80 mil rublos. Ele começa com 50 mil e chega a ganhar 80 mil rublos. Então, as pessoas preferem não fazer manutenção e trabalhar como maquinista. Então, existem vagas, a Rússia ela está sempre reformando alguma coisa, sempre fazendo manutenção, sempre fazendo várias coisas, então provavelmente é bem fácil você encontrar esse tipo de vaga para a mão de obra que você quer. Lucilena. Quais empregos posso conseguir na Rússia? Você pode conseguir qualquer tipo de emprego, menos empregos oficiais na Rússia, tipo astronauta. Eu perguntei. Cursos técnicos têm validade na Rússia? Eu não sei exatamente. Eu acho que alguns cursos você vai precisar de uma qualificação técnica aqui na Rússia, mas, por exemplo, o meu diploma, a única coisa que eu precisei foi traduzir o diploma. Não foi alguma coisa extremamente requisitada, mas a minha profissão não é exatamente técnica. Se você tendo diploma, para ele está ok. Ela continua. Profissão de engenheiro civil, capataz. Na Rússia tem uma boa remuneração? Eu não sei, mas pelo que eu estava pesquisando, a construção civil você ganha mais ou menos 40 mil rublos, 45 mil rublos para você ser peão de obra, e talvez eu acho que o capataz ganha um pouco mais, então eu acho que é um salário bom. 45 mil rublos não é um salário ruim exatamente.
Depende de quanto que você gasta para viver e se você tem só esse salário. Prana é o nome da pessoa. Quanto é o salário de um professor aí? Depende do professor. Por exemplo, eu pesquisei aqui, professor de jardim de infância, quando ele entra no jardim de infância é 32 mil rublos, isso daí em Moscou, tá? Eu falo sempre em Moscou porque, assim, o salário médio na Rússia, da Rússia, sem Moscou, é cerca de 39.500. E o salário médio em Moscou é de 67.900 rublos. Então tem bastante diferença entre Moscou e as outras cidades. É óbvio que nas outras cidades o custo de vida vai ser menor e Moscou o custo de vida vai ser maior. Então você gasta mais ou menos proporcional ao que você ganha. Moscou tem uma outra feature também. Existe um sistema que atrela a inflação ao salário mínimo. Então, a cada 3 meses, se a inflação começar a aumentar muito, o salário mínimo também aumenta automaticamente. Só que isso depende de se você ganha seu salário mínimo em carteira, que às vezes a pessoa coloca você com o salário mínimo e paga por fora. Então, a única coisa que aumenta é a sua base inicial, o resto não. É meio pegadinha. Então você pode ter por aí um professor, ele deve ganhar entre 20 mil rublos a 170 mil rublos, depende do que você vai fazer. Se você é um professor particular e você tem uma matéria muito específica e que as pessoas paguem por isso, e você tenha bastante aulas, geralmente você ganha um salário bom, assim. Em média, assim, um salário de 30 mil rublos é um salário ok na Rússia. É um salário que você, se você não tiver sozinho, se você não tiver pagando aluguel, você até consegue viver. Mas o ideal é que você ganhe, em Moscou pelo menos, o ideal é que você ganhe por volta de 60 mil. Se você ganhar acima de 60 mil, você consegue ter uma vida legal, você consegue guardar um dinheiro, viajar e ter uma vida mais sossegada. Já mexi o tripé, já fiz mudança de tudo, mas só um adendo. Aquele reconhecimento de plantador de maconha, eu não sei exatamente se ele é verdadeiro, porque eu tentei confirmar com várias pessoas e ninguém conseguiu dizer se existiu ou se não existiu de verdade. Que é tipo um brasão falando assim, você plantou maconha. Mas a Rússia, na União Soviética, ela plantava sim maconha, bastante maconha, porque eles usavam na indústria têxtil. Não era para fumar não, rapaz. Mas eu acho que eles assinaram alguma convenção com a Europa e acabaram desistindo do projeto de plantação de maconha. Em algumas regiões na Rússia, principalmente ali perto da Crimeia, vou botar aqui no mapa, ainda é possível encontrar, às vezes, caído na rua alguma semente e crescendo aquele matagal. Aí você pode ir lá no sul da Rússia e tocar: meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. E aí tá certo. E deixa eu ver. E chegamos ao final. Acho que esse vídeo deve ter ficado com uns trocentos minutos, mas eu vou tentar cortar o máximo que dá. Se vocês tiverem mais perguntas, deixem aqui na descrição que eu pretendo fazer esse quadro mais vezes. Eu acho legal, até para me motivar a pesquisar mais coisas sobre Moscou, sobre a Rússia e para trazer informações para vocês. Muito obrigado por todo mundo que participou. Aquele abraço. Tchau!